Bem, boa tarde a todos. Eu começava por, inevitavelmente, congratular a Fundação por esta iniciativa, uma iniciativa de cidadania, uma iniciativa que não só do ponto de vista temático, mas em si própria, pretende uma projeção para o futuro, que se repita e que é um sinal e que seja também um exemplo. Parabéns por essa iniciativa. Parabéns também a toda a equipa de organização que nos tem acolhido de uma forma fantástica num evento muito complexo, mas que acho que é isso que é preciso, o empenho de todos. Parabéns ao Pedro Castro e à sua equipa. Muito obrigado a todos. E queria naturalmente agradecer a honrosa oportunidade que me deram de dar um modestíssimo contributo, mas principalmente a oportunidade que me deram de aprender, não só com os meus colegas de painel, mas também com todas as pessoas que aqui se reúnem nestes dias. E ainda agora ao almoço tive a oportunidade de aprender muito, unidos, como dizia agora o Carlos. Bom, o título do tema que vos trago, diria a minha intervenção, será Despertador. O meu conceito é despertar na dor, ou despertar com a dor. E por isso eu diria que é despertador. O tema é este. E começava por vos fazer um relato do episódio que se passou numa comunidade índia nos Estados Unidos, em que o responsável dessa comunidade decidiu tomar uma iniciativa para saber como é que ia ser o inverno, vinham aí tempos difíceis, e portanto ele chamou os índios todos e disse: vocês recolham lenha, recolham víveres, recolham mantimento, que nós vamos ter que nos preparar, porque vem a crise, vem momentos difíceis, neste caso veio o inverno, e portanto vocês precavejam. Sim, mas à cautela, uma semana envolvida, ligou para o Instituto de Meteorologia dos Estados Unidos, perguntando como é que ia ser o tempo, o inverno ia ser muito rigoroso. Ao que lhe responderam: olha, o inverno vai ser muito rigoroso. Então ele voltou a chamar os índios todos e disse: afinal vocês recolham mais ainda, porque isto vai ser mais complicado do que eu pensava. Envolvido mais uma semana, ligou novamente para o Instituto, que lhe disse: não, vai ser o pior inverno que há registro nos Estados Unidos, não temos registro de mais nada. E bem, ele volta a ligar, voltar uma semana, a história repete-se, e até que eu disse: desculpe, mas como é que os senhores sabem que o inverno vai ser assim tão rigoroso? Ele diz: não, é que os índios estão a arrebanhar a lenha toda. Quer dizer, eu começava por partilhar esta história, porque André, eu quis começar por aqui exatamente porque a perspectiva que trago é inverter um bocadinho a maneira como estamos a olhar para as coisas. Eu falava ao almoço com o Francisco e estávamos a comentar, estava a dizer que o que é causa e o que é consequência. Hoje em dia há muito uma tendência para dizer que as pessoas estão mal por causa da crise, mas eu acho que é exatamente ao contrário. Nós estamos em crise porque as pessoas estão mal. Mas é importante, foi os índios é que estão a apanhar a lenha, quer dizer, ou seja, a perspectiva é exatamente ao contrário. E por isso é que o desafio é despertar. Aquilo que me preocupa, e isto é um testemunho na primeira pessoa, e é aquilo que eu tenho experienciado, é a necessidade que nós temos que fazer, que é efetivamente despertar. Aquilo que eu faço por fazer hoje, e a mensagem que tento partilhar nas várias atividades que tenho, porque sou advogado, mas estou também ligado a vários projetos de solidariedade, vou contar histórias às crianças ao Hospital de Santa Maria, estou ligado ao apoio ao sem-abrigo, tenho feito várias palestras, faço comédia em pé, que para não ser stand-up comedy, eu gosto de comédia em pé, que é à portuguesa, eu sou muito português, e por ser mais português chamo-lhe comédia em pézinhos de coentrada, que ainda é mais à portuguesa, porque eu sou muito tuga, gosto muito do tuga e portanto sou muito português, e tudo o que angario nessas oportunidades que a vida me dá, que são coisas que me dão muito gozo e me preenchem muito, reverte para as instituições de solidariedade, porque a mim é importante retribuir à vida. E tudo isto faz parte de um processo de consciência interior, de um despertar que eu acho que todos nós temos para fazer. E depois cada um fará o que tiver a fazer, mas encontrar qual é o nosso papel no meio deste filme todo. E por isso aquilo que eu anseio hoje e que é o que eu espero para 2030 é que tenhamos um Portugal desperto. Com pessoas, os portugueses despertos. Não é espertos, é despertos. Espertos já somos. É despertos. E portugueses conscientes. Reparem, o desafio que lanço e que partilho e que eu vivo é um desafio de consciência. De consciência individual, mas de consciência coletiva também. Consciência individual porque, ao contrário do que parece, da maneira como as coisas nos são apresentadas, o desafio é para todos e cada um de nós. Não é olhar para aquele gráfico e dizer: pronto, então a gente a partir dos 70 anos elimina aquelas pessoas todas e cá em baixo vai tudo procriar desalmadamente. Não se podem criar regras assim. As coisas têm que ser individuais. E o que me faz acreditar que a nossa consciência seguramente nos levará ao caminho certo. Nós estamos distraídos por muita coisa, falava também com o Paulo ao almoço sobre isso, há muita coisa, muito estímulo que nos faz distrair, é que nós somos animais. Nós temos instinto de sobrevivência, mas aquilo que estamos a fazer não é para a nossa sobrevivência. Algo está mal na nossa consciência. E nós precisamos de encontrar o nosso espaço e o nosso caminho, que pode ser em Porto Alegre, como o Zé Gaspar hoje pedia, num dos painéis. Por que não? Mas as pessoas não estão dispostas a isso. E, portanto, quando eu digo que o desafio tem que ser individual, é porque, reparem,
Quando nós reclamamos hoje em dia, e não estou a dizer no sentido de amoar, mas quando reclamamos, nós clamamos sempre para alguma coisa. O Estado, o Governo, a Justiça, a República. Desenganem-se. Essas pessoas não existem. A República não é aquela senhora da fita e com a espada e a balança. Isso não é justiça. A República não é a senhora com o peito e a bandeira em riste. Eles não existem. Isso são pessoas. No fim de qualquer circuito, e ainda bem, estão sempre pessoas. Há um juiz que dá um despacho. Há uma decisão. Há um político que dá um despacho. Pronto. Há um professor que nos chumba ou que nos passa. Há um marido ou uma mulher que corre bem ou corre mal. Há um pai que nos dá uma reprimenda ou que nos dá um carinho. Há sempre alguém na decisão final. São as pessoas. E as pessoas somos nós, individualmente. E quando eu digo que é um desafio de consciência coletiva é porque nós perdemos completamente a noção do coletivo. As pessoas abstraem-se completamente. E todos nós, isto não é só as gerações mais novas, que clamam direitos. Todos nós somos gerações que achamos que temos direito a qualquer coisa. Uns porque já fizeram por isso, outros porque acham que lhes deram como garantido. E nós reclamamos muito, mas não há uma consciência de coletivo. Desde as situações mais pequenas, os vizinhos, o bairro. Uma das perguntas que eu adorei, calhou-me no almoço, tinha que ser a mim, era sobre o bairrismo. E, de facto, as pessoas já não há este contacto entre as pessoas. E vai desde aqui até às grandes pessoas de topo do país. Nós temos gente fantástica no país e acho que todos nós diríamos, mas porquê é que este fulano não está ali? Porquê é que aquele não está acolá? E porquê? Não com o devido respeito aos que lá estão. Devido, mas já tributado. Não vai o ministro vir cobrar-me ainda o imposto do respeito. Já paguei. E, portanto, com o devido respeito aos que lá estão, há tanta gente fantástica. E, na verdade, em todos os níveis, em todos os estratos, em todas as situações, nós abstraímos dessa consciência coletiva. A solidariedade faz tanta falta. E digo-vos mais, faz falta a quem a faz. Não é só a quem a recebe. A mim faz-me falta fazer. E acredito que a todos vós também. E esse é o nosso desafio, na minha opinião. E só não o fazemos por uma questão simples. Humildade. Nós, raça humana, ou seres humanos, perdemos o conceito de humildade. A humildade posiciona-nos numa posição que nos permite olhar para a vida perguntando, que é uma coisa que nós deixámos de fazer. Qual é o sentido da vida? O que é que eu estou... Bem, não é todos os dias, não é? Mas é preciso parar para perguntar. As pessoas têm que saber qual é o sentido que estão a dar às coisas. Quando nós encontramos um sentido para aquilo que fazemos, é aí que nós vamos conseguir e aprender a decidir. Se nós olharmos para nós próprios, para a nossa consciência individual, nós vamos descobrir a nossa opinião, que é uma coisa que hoje se ouve pouco. Somos quase todos. Muita gente gosta de dizer que são todos agnósticos, são todos contra os políticos no geral, mas ninguém tem uma opinião sobre nada, tirando o futebol. E, portanto, de facto, discussões em Portugal é o Porto e o Benfica e o Fino e a Imperial. Na verdade, são as diferenças que nós temos. O resto das pessoas deixaram de fazer perguntas a si próprios para se assumirem. Porque se nós fizermos esse desafio, nós vamos encontrar capacidade para decidir. E a seguir o entusiasmo para executar. E depois vamos obter uma coisa fantástica, que é a paz de espírito, de estarmos serenos connosco próprios. Porque nós descobrimos que fizemos aquilo que nos traz paz de espírito. Que não tem nada a ver com paz. Há muita gente em paz, mas que não tem paz de espírito. E há muita gente que faz muito e tem paz de espírito. E é essa a diferença. É esse desafio que nós precisamos aqui. Porque, reparem, as pessoas deixaram de saber escolher. Hoje de manhã o professor António Barreto dizia, é o bem mais precioso, a liberdade de escolha. Houve gerações que trabalharam para isto. E nós não estamos a saber aproveitá-la. Eu há bocado ao almoço dizia, a preocupação do meu avô era ter comida à mesa. Veio para Lisboa com 9 anos de idade e aos 12 trabalhava para alimentar a mãe e 3 irmãs. E, portanto, é outro filme que não é o meu. O desafio do meu pai foi cultura, foi mundo, ensinou-me, trabalhou também imenso, tudo isso. Eu acho que o nosso desafio, e quando eu digo o nosso não é uma questão de geração, é todos os que cá estamos todos juntos, todos unidos, para apanhar as palavras do Carlos. Estamos todos unidos para trabalhar nessa perspectiva. E é preciso saber que este desafio agora é um desafio de consciência. Como é que nós vamos usar? Quem é que nos ensina a decidir? Ensinam-nos como é que se faz a tabuada. E se falhar, como é que é? Quem é que nos ensina a escolher? Nós hoje em dia somos tão instigados para a escolha. Há tantas coisas para poder escolher. O peso é tão grande. Filho, onde é que queres? Queres ir estudar para Paris? Queres ir para os Estados Unidos? Queres ir para ali? Não quero nada. Não sei. As pessoas não sabem. Eu costumo dizer que nós em crianças tínhamos 50 pontos de energia. Vamos chamar a energia só para facilitar. Para gastarem 10 coisas de 5. Portanto, ao fim do dia o saldo dá sempre certo. Por isso é que os miúdos vivem na paz do Senhor, não é? O que é que ele tem para fazer? Chatear a irmã, ir à escola, dizer que não come, vai-te deitar, ele vai, pronto, está tudo feito. Ele está bem. Hoje em dia nós temos uma capacidade para dar ao mundo muito maior. Temos para aí 3 mil pontos. Só que as possibilidades são para 30 mil.
E, curiosamente, o que mais nos angustia não é os 3.000 que fizemos, nós deixámos de dar valor àquilo que fazemos, mas são os 27.000 que deixámos de fazer. E isto revela o desnorte e a nossa despreocupação. Não encontramos a tal paz de espírito e, portanto, as pessoas deixaram de escolher algo que tantas gerações lutaram para que nós pudéssemos, efetivamente, agora ter. E quando eu digo isto é que nós hoje em dia olhamos para a malta nova, usar assim uma expressão mais genérica, a malta nova, e a gente assim, pois estas pessoas, lembram-me aquela história daquele indivíduo com 30 anos e que diz assim, pois os meus pais insistem que eu viva sozinho, mas não há maneira de saírem de casa. Pois, lá está, não é? Eu percebo a ideia, mas não era bem isso que os pais queriam dizer, não é? Mas não é só a malta nova. É que os outros menos novos, muitos de nós, ou muitos dessa malta nova, vivem completamente encarneirados. Há um livro giríssimo chamado Massa Crítica, escrito por um químico que se doutorou em Física e que aplicou um livro à Sociologia, os fenómenos de massa e os fenómenos de química, é uma coisa fantástica. E o livro chama-se Massa Crítica. E é como nós encarneiramos, permitam uma expressão, todos atrás uns dos outros. Eu estava dizendo que é como se fosse todos na fila do metro, vai tudo a empurrar. Depois, de repente, há um, por uma razão qualquer, fica para fora. E ele agora já não sabe. E agora? Para onde é que eu vou? Agora é para eu escolher o quê? Pá, espera aí, opá, então. Porque a gente já não sabe escolher. E as pessoas têm aquela vida de modorra. Eu estava a dizer, são 5 dias. Eu, durante a semana, trabalho que nem um cão. Mas o fim de semana é meu. O fim de semana? Pá, isto é para aproveitar tudo. Portanto, a pessoa descobre o que é que anda a fazer durante os 5 dias. Ou não é ser assim, porque o fim de semana está-se mesmo a ver que ele sexta-feira tem um jantar com amigos que não vê há muito tempo, mas que ele não vai ter pachorra porque vai cheio de sono. E quando está chateado, quando vai para o jantar, lembra-se que foi ele que marcou. Depois vai almoçar à casa da sogra, tem os miúdos. Domingo vai levar ainda ao Frederico ao ténis. E depois à tarde, esse é o meu bocadinho. O que é que ele faz? Vai dormir. Oh, perdão, vai ver um filme na SIC que ele já viu 8 vezes. Na TVI, perdão. Desculpem. Perdão. Vai ver um filme que ele já viu 8 vezes para poder dormir. Portanto, o raciocínio é este. Eu trabalho que nem um cão, para depois, quando for o meu momento, vou dormir. Então eu estou cá para dormir. Não, não é isso. Não é isso. E não quer dizer que não canto, eu não estou a dizer isto para as pessoas agora, tudo à grande e tal, não. É lembrarem o que é que têm para fazer, porque se fizerem a tal pergunta, nós conseguimos perceber os passos que temos para dar e os sítios onde queremos chegar. E, sinceramente, eu considero um desperdício enorme. É um desperdício. Eu alongava-me agora aqui, mas não posso. O ser humano é, de facto, um ser fantástico. Basta ver que há pessoas que têm problemas gravíssimos porque há qualquer coisinha pequenina no ouvido que não funciona e a pessoa tem tonturas durante não sei quanto tempo. Portanto, isto é de uma perfeição enorme. Somos uma máquina fantástica. Não é para desperdiçar. O mundo precisa de nós, todos e cada um. E é isso que eu acho que as pessoas perdem a noção. É um desperdício enorme. Reparem, se até um advogado consegue ser minimamente útil, que diabo? Todos nós também! Dois aspectos fundamentais para podermos trabalhar, que eu acho cruciais. Informação. E esse é um dos grandes estandartes, um dos grandes tópicos desta fundação. Fantástico. Acho que nós precisamos ter informação credível, precisamos ter informação séria, transmitida de forma ética e transmitida de forma acessível às pessoas, para que se possa decidir. Hoje em dia ninguém percebe, com as informações e contra-informações que temos, o que é que se passa. E, portanto, acho fundamental. Segundo, e esta é uma pedra de toque nesta minha intervenção, consequências. As consequências é algo que é preciso na vida. Nós, em Portugal, temos uma sociedade de pouca responsabilidade. E o que eu quero dizer com isto é no sentido que tem que haver consequências daquilo que fazemos mal. Atenção a isto, não é consequências para castigar, são consequências para aprender. Eu costumo dizer à minha filha que errar não é falhar, é aprender. Porque depende da perspectiva como nós olhamos para as coisas. E o problema é que isso não acontece hoje em dia. Na justiça, na economia, na saúde, as próprias políticas, nós já não sabemos quem é que decidiu o quê para sequer poder avaliar se estava bem ou mal. E é isso que eu queria saber, eu não preciso de matar o ministro a seguir, em princípio, mas quer dizer, é só para saber, para corrigirmos, estamos todos juntos. Mas eu só queria saber se está bem ou mal. Os hospitais andam para fase, muda, desmuda, já não me lembro quem foi o ministro que decidiu o quê. Eu fiquei com a ideia que foi o ministro que tinha parido uma criança quando ia a caminho, já nem sei, já baralho tudo, não é? Porque já não se sabe. E isso é perigoso para as pessoas decidirem. Portanto, é importante termos consequências. A dor é uma bênção. Até isso o corpo humano é perfeito. A dor é uma bênção. Se eu pusesse a mão em cima do grelhador enquanto estava a falar convosco agora, já não tinha mão. Ou dói para eu tirar a mão, ou eu ficava sem mão. E ela faz-me falta. É para isso que serve a dor.
E nós temos medo e pânico da dor. Há um artigo interessantíssimo que eu li há pouco tempo sobre a febre. Nós queremos logo apagar a febre. Até um determinado limiar, a febre é algo que faz sentido, é algo que faz falta. É o corpo a reagir. É fazer temperatura para expelir o que não interessa. E nós precisamos disso. Mas a nossa obsessão com o pronto, está tudo bem, hoje vivemos anestesiados. As pessoas já não sabem efetivamente aquilo que querem. Amanhã é dia de Nossa Senhora dos Remédios, portanto talvez seja até por isso. É este conceito de vai logo qualquer coisa para cima. Eu digo isto no geral. Uma pessoa se faz qualquer coisa, não tem a consequência. Eu não paguei o crédito, mas vem alguém que me dá um crédito por cima. O miúdo chumbou, mas passa na mesma por uma outra coisa qualquer. Eu não quero para castigar. Eu só quero para ele aprender. Ele e eu, todos. E, portanto, precisamos dessa dor. Nós estamos tão viciados nas coisas a crescer e tem que estar tudo a sorrir e temos de ser todos ótimos. A pressão é tão grande que hoje em dia, reparem, os financeiros e, enfim, o Carlos poderá atestar isto, mas usam-se expressões técnicas que é crescimento negativo. Epá, não é crescimento negativo, desceu. Epá, por amor de Deus. Sejamos realistas. Eu agradeço a indicação do Zé. Eu vou entrar nesta reta final explicando o seguinte. Eu acho que o perigoso disto é que depois nós ficamos à espera que a crise passe. Já passou? Quando é que passa? Como se fosse o comboio que vai para o Steel. A que horas passa? Já foi? A crise passa ou que alguém venha resolver isto. Os ditos milagres, um bocado do sebastianismo que nós temos. Um Cristiano Ronaldo qualquer que resolva isto. E, portanto, nós estamos à espera disso. E isso, o mais grave para mim, é que nos desacredita. E eu acredito muito em Portugal. Nós deixámos de acreditar em nós individualmente. Eu acredito sobretudo nos portugueses. Eu acho que nós precisamos claramente disso. O professor António Barreto disse na sua intervenção sobre a apresentação deste evento que ninguém decide por nós. É exatamente isso. Todas as pessoas fazem o que querem, sempre. Eu sei que é uma frase polémica, mas não tenham dúvidas que é exatamente assim. Já não tenho tempo para desenvolver isto, mas é isso. E, portanto, ninguém decide por nós. E ele disse também nesse vídeo da apresentação que não está escrito nas estrelas. E não está. Nós temos as coisas pré-definidas e quando dizemos assim, eu estou disposto a mudar, desde que não mude de casa, não mude de carro, não tire os miúdos da escola, não saia daqui, então isso não é mudar. E é essa abertura para a vida que nós precisamos ter. Nesta reta final, uma história sobre 3 indivíduos que falavam sobre o que é que seria o seu futuro. O que é que iriam falar no dia em que eles falecessem. Qual era o epílogo de tudo isto. A história é um bocado tétrica, mas é um bocadinho assim que a gente vê a vida também. Como é que isto tudo foi? E um diz, eu gostava de ser reconhecido como um empreendedor, um homem fantástico, um tipo dinâmico, que deu emprego, que fiz muita coisa. O outro dizia, eu gostava de ser reconhecido como um pater familias, o avô, a pessoa que está ao lado de todos. E o terceiro dizia, o que é que eu gostava que dissessem no dia do meu falecimento, no dia do meu funeral? Era simples, era, olha, mexeu-se. Óbvio, não é? Evidente, não é? Porque isto é para viver. A vida é para viver. Com as mudanças que tiver que ter, estejam disponíveis para mudar, com o que for. E é para fazer agora. Há uma frase no filme do Panda Kung Fu, não sei se viram, mas eu recomendo, em que a tartaruga Uguay diz, o futuro não existe, o passado já lá vai, só o agora é uma dádiva. É por isso que lhe chamam presente. E é mesmo. É agora que vamos decidir o amanhã. Foi o que disseram hoje, disse hoje o professor António Barreto na sessão de abertura. É hoje que estamos aqui para decidir isso. E nós, portugueses, temos como símbolo nacional isso mesmo. Eu acredito que vamos despertar. Nós temos um despertador. O Galo de Barcelos. Eu acredito que vamos despertar nessa dor, que vamos ter pessoas que cuidam da sua consciência individual, da sua consciência coletiva, uma sociedade com informação e com consequências, com justiça. Isso ajudará-nos-á a prosseguir em frente. Nós, portugueses, já demos a volta ao mundo. Não vamos deixar que seja o mundo a dar-nos a volta a nós. Muito obrigado.